Olá, tudo bem? Vamos entrevistar hoje César Braga Said. César é natural de Londrina, no Paraná, professor, expositor, atualmente morando no Rio de Janeiro. Bom dia, César, tudo bem? Tudo bem, Jackson, é um prazer estar aqui com vocês e estou à sua disposição para que a gente possa conversar em torno de um ou mais temas doutrinários. Tá? César, você está lançando hoje aqui na Conferência Estadual Espírita o seu mais novo recente livro, Floresça Onde Estiver. O que se trata o livro? O livro, Jackson, ele é uma coletânea de vários textos que foram publicados simultaneamente no Facebook, na minha página, e ao mesmo tempo no jornal Mundo Espírita. A gente envia os textos à equipe que avalia, passa pelo crivo, e entenderam que os textos tinham um conteúdo, tinham uma proposta interessante e resolveram inseri-los, não todos, mas muitos deles, nas páginas do jornal Mundo Espírita. São textos curtos, reflexivos, todos precedidos por uma epígrafe bíblica, a maioria do Novo Testamento, e são textos também muito palatáveis, muito leves, muito poéticos, girando em torno das mais variadas temáticas. Então ficou um livro muito bonito na sua apresentação gráfica, na sua diagramação, na sua capa. A organização é de Maria Helena Marcon, que fez a seleção dos textos, e particularmente estou muito feliz. São todos eles repletos de mensagens edificantes e muito acessíveis. Não precisa ser um erudito em doutrina espírita, nem um literato para compreender o que está lá. Certo. César, nas suas obras você tem muito falado do centro espírita, da educação, da evangelização. Agora, com esses desencontros que nós estamos tendo, com essa intolerância religiosa, intolerância dentro mesmo da própria doutrina espírita, em face disso, no sentido de sermos homens de bem, da construção do bem, qual que é o sentido que você daria para isso, para construir realmente aquele homem de bem, a pessoa de bem, ou construir o bem como um todo? Bem, eu penso que o desafio maior nem sempre Jackson, a convivência com o outro. O desafio maior é a convivência conosco. Para mim, que sou psicólogo de formação, eu entendo que, normalmente, quando a gente se enrosca com o outro, é porque nós temos enroscos internos. Então, eu sempre considero que o maior desafio é a gente se conhecer, se aceitar e se modificar. Porque, normalmente, quando a gente estabelece uma relação difícil com o outro, a meu ver, é porque o outro apresenta algo que nós não gostamos, que nós não aceitamos, não toleramos em nós mesmos, de forma até inconsciente. Então eu penso que o grande desafio, além de seguirmos estudando o Espiritismo, é esse processo de transformação de dentro para fora, que demanda tempo, paciência e muita perseverança. E vamos cair e levantar muitas vezes, vamos errar e acertar muitas vezes. Então a gente precisa de tolerância conosco, sem que isso signifique omissão e conivência, e precisamos de tolerância com o outro. Senão as relações ficam muito difíceis, muito ruins, muito fechadas. E penso que um grande desafio também é a gente avançar para além do regulamento. Eu vejo muitos espíritas com regulamento debaixo do braço, com regulamento na cabeça. Sim. E avançar para além do regulamento é transformar o regulamento numa base. E ir além é caminhar para a afetividade, para a afabilidade, para a doçura, para a ternura nas nossas relações, sem que isso se torne uma coisa piegas, sem que isso vire um sentimentalismo. Sim. Mas a gente precisa ir além. E vejo que muitas vezes a gente para no meio do caminho, Jackson. Eu acredito que seria mais ou menos o conhece a ti mesmo, literalmente, né? Para daí você mudando,
para conseguir alcançar a pessoa de bem. Com certeza, com certeza. Exatamente. Em 2019, nós tivemos o lançamento de 2 livros, 2 filmes importantes, Allan Kardec e Divaldo. Mediante isso, nós sabemos que as casas espíritas receberam muitas pessoas a fim de saber um pouco mais sobre os efeitos, as cartas psicografadas que Allan Kardec recebeu muito. No seu entendimento, as casas espíritas que estão recebendo as pessoas, tendo reuniões mediúnicas públicas, todo esse fenômeno, a seu entendimento, isso seria correto? O que você diz a respeito disso? Não é correto por tudo que nós lemos nas boas obras espíritas. Isso dá um caráter duvidoso a essas psicografias, porque, como dizia Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. Sabemos que Kardec, a seu tempo, praticou as evocações, mas também entendo que isso teve seu lugar, seu momento, e não temos nenhuma garantia quando evocamos um espírito, se de fato será ele que virá, ou um outro tomando seu nome. Exato. E brincando conosco. Então, eu penso que esta não é a tarefa primordial da casa espírita. A tarefa primordial da casa espírita é ajudar o frequentador, o seu trabalhador, a estudar, a se esclarecer em torno dos postulados espíritas. Então, quando uma casa transforma o que é meio em fim, ou seja, o fenômeno e a mediunidade em fim, a meu ver, ela está desviada das suas reais finalidades, Jackson. Então, é uma distorção, é um perigo muito grande, e a casa que faz isso, ou o trabalhador que se presta a isso, não me parece que tenha entendido o real objetivo do Espiritismo, que é esclarecer, consolar, ajudar o ser humano a se tornar uma criatura melhor. Exatamente. Já pegando esse mesmo gancho, sabemos que tem as encarnações e reencarnações de entidades que viriam com o propósito de ajudar, de colaborar nessa transição do mundo de provas e expiações para regenerações. Sim. E podemos dizer que fazem parte dessa leva de espíritos as crianças índigo? Eu penso que o conceito de índigo, ele precisa ser melhor esclarecido, aclarado, sobretudo no nosso meio, Jackson. Ou esse conceito não foi compreendido, ou ele não foi muito bem comunicado, muito bem esclarecido. Então, eu sempre gosto de citar Kardec em A Gênese, quando ele estabelece as características da geração nova. E nos diz que essas novas gerações trazem inteligência e razão precoce, trazem o sentimento inato do bem, trazem a propensão para as crenças espiritualistas. Se eu identifico numa criança que foi rotulada ou definida como índigo essas características, então eu incluo essa criança ou essas crianças no rol da geração nova. Mas se eu não vejo nesta criança ou nessas crianças ditas índigo tais características, então eu prefiro ficar com Kardec. Porque se elas apresentam comportamentos excêntricos, se elas não se adaptam de forma alguma a regras e disciplinas, e não estamos falando de regras e disciplinas que aviltam, que maltratam, mas que são básicas, são condição sine qua non para que essa criança se insira no meio social, para que ela aprenda com prazer, para que ela se desenvolva física, mental, emocional e socialmente. Se ela não se enquadra, a meu ver, isso está muito mais dentro de uma patologia, dentro de um transtorno comportamental que precisa do devido acompanhamento, do devido tratamento, com tudo que o centro espírita possa oferecer, tudo que a psiquiatria, a psicologia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, o que essas ciências possam oferecer para essa criança. Então, às vezes, quando eu ouço esse tipo de colocação ou comentário em torno do índigo, Jackson,
me preocupa muito, porque nós não temos uma fundamentação no meio espírita, sobretudo de Kardec, André Luiz, dos grandes autores espirituais, em torno desta temática. Eu respeito muito quem a divulga, respeito muito quem acredita nela, mas confesso que prefiro ficar com Kardec no que ele dá como referência de espírito superior reencarnado, né? Com as características que ele lista no checklist, lá de A Gênese e em demais obras espíritas confiáveis no nosso meio, sejam elas de autores encarnados ou de autores desencarnados. Certo. César, você tem experiência na evangelização espírita infanto-juvenil. Já publicou obras, inclusive, a respeito disso. O que deve ser alterado na evangelização espírita infanto-juvenil para ter um êxito mais espera, né? Como preparar esse jovem para se tornar um homem de bem e que faça realmente a diferença no mundo, principalmente agora, nessa transição? Eu penso, Jackson, que a professora Sandra Borba, colaboradora de muitos anos do movimento espírita, daqui do Paraná, do Rio Grande do Norte, do Brasil e fora dele, num livro publicado pela FEP, ela define muito bem que é necessário que a gente busque permanentemente a qualificação doutrinária, é um primeiro ponto que ela coloca, a necessidade que temos de seguir sempre estudando o Espiritismo. Ela fala da qualidade pedagógica, e quando ela fala da qualidade pedagógica, eu me lembro que lá na Separata do Reformador, o Espírito Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Guilhom Ribeiro, já colocavam essa necessidade da gente conhecer psicologia da educação, conhecer didática, metodologia, os fundamentos da educação. Isso é muito importante que o evangelizador da infância e da juventude não perca de vista. Sandra também fala da necessidade de uma qualificação administrativa, então é preciso que os meios, os recursos sejam suficientes e satisfatórios. E Sandra fala da necessidade de uma qualificação em torno dos resultados, de uma avaliação séria, para que a gente possa ir reformulando todo o nosso planejamento, todas as nossas práticas. Então, Sandra nos oferece uma espinha dorsal que, a meu ver, é permanente. Mas eu diria, além do que Sandra colocou, que nós precisamos, enquanto evangelizadores da infância e da juventude, seguirmos nos evangelizando, porque senão nós seremos excelentes teóricos, dominaremos todas as teorias, teremos um discurso brilhante, mas a nossa palavra não vai alimentar. Será como um pão que não mata a fome. A gente não vai lograr convencer, tocar fundo a alma, o coração dos nossos evangelizandos. Então, o desafio permanente é que sigamos nos evangelizando. Exatamente. Nada como o estudo e a boa prática, né? Sem dúvida alguma. O estudo e a boa prática. É isso aí. César, chegando ao nosso final, sabemos que você passou pelo interior do Paraná com a conferência estadual no interior, divulgando a mensagem, divulgando a doutrina espírita. Nós, como espíritas hoje, estamos alcançando, sendo efetivos na divulgação da doutrina, como Kardec fez, como Divaldo fez, como Chico fez. Estamos alcançando realmente, estamos conseguindo colocar a doutrina espírita para o conhecimento do mundo? Eu penso que temos feito o que está ao nosso alcance, mas a gente precisa avançar um pouco mais, sobretudo no domínio das novas tecnologias, porque são espaços que são ocupados, sem querer aqui fazer uma generalização, Jackson, às vezes por pessoas, por programas que nem sempre edificam, convidam à reflexão e ao crescimento. E se nós temos uma mensagem com a qualidade que o Espiritismo apresenta, e o Espiritismo é o cristianismo redivivo, logo não há mensagem maior,
mais pura, mais bela, mais profunda, mais ampla do que a mensagem cristã, com todo respeito às que não se dizem cristãs. Então é preciso que o valor, a qualidade da mensagem esteja aliado a uma forma de comunicação mais plena, de maior alcance, com igual beleza, com igual eficácia, com igual qualidade. Então, penso que as federativas precisam avançar mais nisso, os centros espíritas avançar mais nisso, e nós, enquanto divulgadores individuais, também. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para a gente caminhar, muita coisa para a gente avançar. Sem dúvida que estamos melhores do que há 30, 40, 50 anos atrás. E que no afã de divulgar, a gente não perca de vista a necessidade de viver. Porque viver e exemplificar também são formas muito úteis e necessárias da gente comunicar a doutrina que nós abraçamos. Mas as coisas podem caminhar juntas. Ao mesmo tempo que eu internalizo e vivencio, eu procuro todos os canais possíveis para poder fazer com que essa mensagem chegue com qualidade ao maior número de pessoas. Sim. Precisamos avançar mais. Exatamente. E como bem você diz, a tecnologia está aí para a gente. Nós temos que saber utilizá-la ela também para ajudar na divulgação da doutrina. Né? Uma doutrina, como você muito bem diz, é uma doutrina do bem, uma doutrina que só vem esclarecer a nós. Né? Gostaria de agradecer, Sérgio, essa entrevista, esse nosso bate-papo. Eu que agradeço. E gostaria de deixar o microfone aberto para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Essa é a mensagem final para nós. Eu quero dizer o seguinte, Jackson, agradecendo a você e toda a equipe de comunicação social aqui da FEP, que é preciso que a gente avance para além dos nossos estudos, que sigamos estudando cada vez mais, com regularidade, continuidade, com recolhimento, como nos fala Kardec lá na introdução ao estudo do Espiritismo, em O Livro dos Espíritos, mas a gente precisa melhorar as nossas relações. É preciso sairmos desse espiritismo que apenas ilustra a nossa cabeça. Ele precisa descer para o nosso coração e sair em forma de ações, de atitudes, para que a gente deixe de ser espírita apenas que se convenceu e nos tornemos espíritas que tenhamos nos convertido. Embora a palavra seja muito gasta e tenha múltiplo sentido, convertido no sentido de que nos fala Emmanuel na obra O Consolador. Convertidos no coração, na alma, de modo que eu veja em você um irmão. Veja no budista, no protestante, no ateu, no católico, no refugiado, na criança, no idoso, irmão. E isso a gente só consegue permitindo que aquilo que ilustra o nosso cérebro, que nos convenceu, desça para o nosso coração, sacuda as estruturas da nossa alma. É isso, que a gente se ame, que a gente se queira bem, que a gente se acolha um ao outro, sem endossar erro de ninguém, mas também sem censurar e crucificar ninguém. É isso.